Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à mais uma aula da nossa disciplina de bibliologia. Hoje eu estou aqui com a blusa da instituição, olha aí, ó. Na verdade eu estou sempre com elas, né? Mas essa aqui é específico de teologia, olha aí. Top, que foi uma de nossas turmas que adquiriu aí 2 anos atrás, aí, 2022, nosso curso de bacharel livre em teologia. Vamos lá. Vamos ver o que vamos trabalhar hoje. Dar continuidade à aula da anterior, né? Não era nada fácil aprender a ler e escrever nos dias de Abraão. Inscrições da época descrevem o dia a dia na sala de aula e revelam que os alunos recebiam castigos físicos, como os golpes de vara nas costas, toda vez que erravam uma lição ou falavam sem permissão do professor. Um simples atraso para a aula resultava numa surra em frente de todos os colegas. Já pensou, hein? Já pensou se essa moda pega na igreja também? Os alunos terem que apanhar, ou os obreiros terem que apanhar se chegar atrasado, vai ser uma surra, vai ser uma chacina. De obreiros que chegam atrasado, de aluno que chega atrasado, de funcionário que chega atrasado. Então nós vivemos num sistema bem liberal, onde as pessoas na verdade fazem o que querem, né? Perdeu a rigidez e aí perdeu o valor das coisas. Enfim, aqui tem um texto aqui segundo o Silva, vai dizer que antigos tabletes desenterrados no Kurdistão mostram os exercícios que os alunos faziam. Normalmente consistiam em cópias na argila de sentenças previamente escritas pelo professor, cuja leitura era exigida posteriormente na frente dos colegas. O aluno, portanto, deveria copiar nas costas do tablete a mesma coisa que estava na frente, sem errar. Caso contrário, seria punido. Que é o Rodrigo Silva, o arqueólogo, que dá essa luz a essa dinâmica aqui. O texto da Bíblia foi preservado e transmitido mediante os seus manuscritos, que é escrito à mão, que é escrito nos pergaminhos, ou até mesmo nos papiros, ou até mesmo nas ostracas, pedaço de telha, pedaço de vasos. Nos tratados sobre a Bíblia, a palavra manuscrito é sempre indicada pela abreviatura MS, no plural MSS. Nos originais saídos das mãos dos escritores autógrafos, não há nenhum conhecido. É provável que, se houvesse algum, os homens adorariam mais do que o seu autor divino. Por isso que não foi preservado nenhum dos manuscritos originais mesmo. Como diz o tradutor, que se fosse o caso, eles adorariam mais o material do que o divino. É que nem Moisés. Por que o anjo levou Moisés? Moisés ele é muito venerado no povo judeu. Se eles não tivessem levado Moisés se Moisés não tivesse sido arrebatado, o povo provavelmente idolatraria o túmulo dele. Acho que até os restos mortais de Moisés seriam preservados hoje. Tradução em idioma. Hebraico. O hebraico é um idioma muito antigo. Sua escrita segue da direita para a esquerda. Segue da direita para a esquerda, sua leitura. E a sua escrita também. Eu tentei uma vez trabalhar, escrever e falar hebraico. Eu falo algumas palavras, assim como escrever. Eu escrevo algumas palavras em hebraico, em nome de Deus, de Jesus, tudo. Deus, Yud, Re, Vav, Re. Mas eu não... Às vezes a gente domina mal o português, né? Quanto mais uma outra língua. O aramaico. O aramaico era a língua falada pelos caldeus, Daniel 2:4. Quando os judeus regressavam do cativeiro babilônico, eles falavam aramaico. Alguns trechos do Antigo Testamento foram escritos nessa língua, tais como Daniel 2:4, 7:28, Esdras 4:8, 6:18, 7:12 e Jeremias 10:11. Eram alguns textos, partes bíblicas que era falado em aramaico. E por fim o grego do Novo Testamento, né, que é o grego koiné, o grego popular da época.
Era também um idioma falado na Palestina nos dias de Jesus. Os escritores do Novo Testamento usavam o koiné, como eu falei, que era a linguagem popular, pois essa língua facilitava a comunicação entre os povos daquela época. Atos 21, 37. Então essas três línguas, é bom você entender que as três línguas que foram escritas o texto sagrado: hebraico, grego e algumas partes em aramaico. Pois bem, a tradução grega da Bíblia do Antigo Testamento foi feita em Alexandria. Sua primeira tradução foi feita do hebraico para o grego. Esta é conhecida como a tradução dos 70, a Septuaginta. Essa foi, portanto, a primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego. É muito importante você entender também que esta versão é, portanto, a mais antiga versão conhecida da Bíblia, que foi chamada, como já citamos acima, de Septuaginta, pelo fato de ser o número de tradutores que nela trabalharam. Pois bem, de acordo, eu quero ler algo bem interessante aqui para você, que o Silva fala. De acordo com a tradição, 72, que muito embora depois morreu, 72 sábios judeus, trabalhando independentemente um do outro, teriam feito todas as traduções idênticas. Mesmo trabalhando na tradução independente um do outro, todas as traduções saíram estritamente idênticas. Depois de conferidas uma a uma, escolheram para a produção e modelo uma das cópias com maior perfeição e estilo. A Septuaginta ficou conhecida em todo o mundo, teve início em 285 e terminou em 250 a.C. Essa tradução foi feita do hebraico para o grego. Você vê que a Bíblia ela não contém erro. Não contém erro. Agora sim, as traduções, e sobretudo as traduções atuais, aí elas são recheadas aí de alguns erros, né, de tradução, de colocação. Tem uma passagem bíblica ali em João, quando Jesus foi para Lázaro, João 11, foi ressuscitar Lázaro. Mas antes Jesus falou assim, que essa enfermidade não era para a morte, né? Só que Lázaro morreu. E parece mentira, né? Essa brincadeira. Se Jesus disse que essa enfermidade não era para a morte, por que Jesus morreu então? Só que quando a gente lê no grego ali, originalmente, na língua original dele, é questão de tradução. No grego vai dizer assim, o Alderir Nelson Rocha, um dos expositores aí, uns grandes nomes na teologia brasileira, diz que na tradução ele escreve, e essa enfermidade não é para a glória da morte. Não está dizendo que essa enfermidade não é para a morte, mas diz que essa enfermidade não é para a glória da morte. Ou seja, Lázaro morreu, mas a morte não se gloriou no Lázaro. Essa enfermidade não foi para a glória da morte, mas foi para a glória de Deus, do Filho unigênito de Deus, que ressuscitou Lázaro no 4º dia depois de morto. Enfim, como já ressaltamos, durante esse período de tradução do Antigo Testamento, 2 dos 70 eruditos tradutores morreram, ficando assim somente 70. Por isso, a tradução foi chamada de Septuaginta, por causa de 70. A Antiga Aliança ou Testamento foi escrito originalmente em hebraico, exceto algumas passagens de Esdras, Jeremias e Daniel escritas em aramaico. O aramaico é um idioma mítico, falado há 2000 anos antes de Cristo. A maior destes escritos está em Daniel, que abrange do capítulo 2, versículo 4, ao capítulo 7, versículo 28 do seu livro. Portanto, o hebraico é o idioma oficial da nação judaica. Entenda que o hebraico é o idioma oficial da nação judaica. Por outro lado, a influência do aramaico foi profunda sobre o hebraico, começando no cativeiro do reino de Israel em 722 a.C., na Assíria, e continuando através do cativeiro do reino de Judá. Tão grande foi a influência dessa língua do aramaico sobre os judeus cativos que em 536 a.C., quando Israel começou a regressar para o exílio, espera que eu perdi aqui, falava o aramaico como a língua vernácula oficial. Enfim, né?
Estamos trabalhando aqui tanto agora na parte da tradução da Bíblia, como se divide a dinâmica das três línguas que foi composta, que foi escrita. O hebraico foi escrito todo o Antigo Testamento, com poucos ali, partes ali em aramaico, e o Novo Testamento foi todo escrito em grego. O Antigo Testamento foi escrito com os papiros, né, e o Novo Testamento com pergaminhos. Hebraico e aramaico. É sabido de todos os amantes da teologia que a maior parte da Bíblia foi escrita em hebraico, como já ressaltamos. Estou lendo aqui só para poder frisar bem, né? A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com poucos ali lugares escritos em aramaico. O aramaico era um grupo de línguas e dialetos apresentado à mesma origem da língua hebraica. Ambos são, portanto, muito parecidos. O aramaico era falado não apenas em Israel, mas em muitos outros povos nos tempos bíblicos, segundo Reis 18, 26. Os poucos trechos do Antigo Testamento escrito em aramaico, como nós já ressaltamos, está lá em Esdra 4:8, 6:18, 7:22 e Daniel 2:4, 7:28. Todo o restante do Antigo Testamento, com exceção a uma palavra ou outra, foi escrito originalmente em hebraico. Gênesis 31, 47, Jeremias 10:11. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, mas algumas expressões de Jesus aparecem em aramaico, como lá em Marcos 41, 7:34, 15:34. Sobre Paulo é dito que ele optou pelo aramaico para proferir um discurso a uma multidão de judeus, lá em Atos 21:40 e 22:2. O hebraico também aparece em certas passagens do Novo Testamento, como João 5:2, 19:13, 17:20, 20:16, Apocalipse 9:11, 16:16. Segundo Silva, o árabe e o aramaico têm muito mais em comum, sendo as línguas semíticas do centro-oeste. O aramaico tem um pouco mais em comum com o hebraico do que com o aramaico, com o árabe, mas há muitas raízes, fonemas, regras gramaticais e conceitos compartilhados. Embora ambos, o aramaico e o hebraico, possuem suas diferenças, eles eram línguas cognatas. Ambas possuíam um alfabeto, e aqui onde eu queria chegar. Você lembra que eu falei que o nome de Deus são 4 letras? Yud, Re, Vav, Re. YHWH. YHWH. 4 letras. Yud, Re, Vav, Re. E o alfabeto hebraico, tanto o aramaico quanto o hebraico, eles são compostos por 22 consoantes. Cara, isso aqui me deixa perplexo. 22 consoantes. Me diz, por que me deixa perplexo? Porque você consegue me dizer... Eu tô dando aula aqui, eu tô vendo minha mulher ali mexendo numa gororoba ali, eu queria saber que gororoba é aquela ali que eu comi também. Tô a fim de comer gelatina, hein? A gelatina tá fazendo na geladeira. Gente, então, como é que você vai escrever? Como é que você vai pronunciar o nome de Deus? YHWH. Yud, Re, Vav, Re. Meu nome é Paulo Leno. Tira as vogais. Como é que você consegue pronunciar Paulo Leno sem as vogais, gente? Só que aqui eu tenho uma aplicação boa também. Por quê? Porque o nome de Deus ele é impronunciável. Isso é poderoso demais. Tenho certeza que tu deu um glória aí. O nome de Deus ele é impronunciável. Então, são 22 consoantes. Elas não têm vogal. Já o grego, o grego por sua vez, foi a língua utilizada pelos autores do Novo Testamento para transmitir a mensagem que Deus... Mas voltando, antes de falar sobre o grego, aí entra aquela questão de todo mundo, em nome de Deus, de Jesus não é Yeshua, é o Alfa, o quê? Não é impronunciável. O nome de Jesus não existe, porque veio do inglês, que é Jesus, né? Aquela coisa toda, bestagem, besteira. Deus sabe do nosso coração, Deus sabe da nossa intenção, então não precisa essa besteira. Tá falando o nome de Deus errado, só chama Yeshua. Deus sabe, Jesus sabe a intenção do nosso coração, gente. Então, enfim, deixa eu pular aqui, porque nós estamos repetindo muita coisa.
Deixa eu pular aqui. Deixa eu falar sobre os copistas. Os copistas que tiveram seu grande desempenho, tiveram seu trabalho também aqui na questão da escrita. Quem são os copistas? São os escribas, gente. Os copistas foram os responsáveis por elaborar os estilos ou os escritos da Bíblia. Era exigido muito talento de um copista. Eles não eram pessoas comuns, mas eram pessoas com ilibada habilidade para elaborar os escritos de pessoas importantes, principalmente quando se tratava de assuntos delicadíssimos, gente. Eita! Eu quero continuar lendo aqui, mas depois eu vou dar uma explicadinha aqui no algo bem top aqui, que na época eu estava escrevendo isso aqui me deixou bem impactado. Nos dias odiernos, escrever um livro ou uma mensagem é relativamente fácil. Fazemos isso apenas com o uso dos dedos na tecla do computador, do tablet, do celular. No passado, o mesmo processo era bem mais complexo e exigia muito mais esforço humano. Além do trabalho penoso dos copistas, o preço de um manuscrito era gigantesco, o preço de um manuscrito. Tanto pergaminho feito de peles de animais quanto de papiro derivado da planta do mesmo nome eram materiais altamente caros, devido ao danoso trabalho para sua confecção. Ou seja, o copista, quando ele escrevia um tratado ou uma carta para alguém, ou um livro, ele escrevia primeiro numa tábua de cera. Da tábua de cera que ele passava para o papel, para o pergaminho, porque era muito caro. O seu valor de uma folha pequena ali de papiro, ou até mesmo de pergaminho, era de imenso valor. Então o copista, ele que escrevia na tabuinha de cera, e da tabuinha de cera que ele passava com maestria, né, ali, passava para o papel, para não ter quaisquer tipo de erro. E eles eram muito bons. Além de ser muito bom, eles eram habilidosíssimos, né? Então eles não eram muito bons, eles eram mega bons. Então, os copistas, os escribas, nossa, eram muito habilidosos nos seus escritos, gente. E ele não podia errar nenhuma letra, tudo tinha que ser certinho, conforme o seu rei o ensinava. Tinha que ser certinho, conforme ele era, enfim, tinha que ser tudo nos mínimos detalhes ali, conforme o rei passava para ele. Aí vem o que Jesus falou, né? Ó, vocês tem que ser que nem os copistas. Tem que ser pregado o evangelho minuciosamente. Porque se for tirado um tio, e aí também na questão do tio, ou uma vírgula, muda todo o sentido também do texto, da palavra que nós vamos trabalhar mais adiante, num outro momento. Então eles eram muito habilidosos. De acordo com Mateus 22 e João 12:5, um denário era o que se ganhava por um dia de trabalho braçal no campo. Pois bem, tendo isso em conta, imagine que uma simples folha de papiro poderia custar até 4 vezes mais do que um denário. Ou seja, uma folha de papiro valia por 4 dias de trabalho. Ou seja, valia por 4 diárias. Quase uma semana de trabalho para você poder comprar uma única folha de papel de papiro. Você já imaginou? Você já imaginou? Aí nós pregamos um evangelho furreca, um evangelho pobre, um evangelho de escassez. Mas Paulo, ele tinha dinheiro. Paulo, ele angariava dinheiro. Paulo, as pessoas contribuíam com muita oferta para ele, porque Paulo foi o autor da maior parte dos evangelhos, ou do Novo Testamento. Imagine o tanto de dinheiro que foi preciso para copiar. Se uma folha de papiro custa em torno de 4 dias de trabalho, 4 denários, que equivale a uma diária, nossa! O papel era caro. Não se tratava de escrever, embolar o papel, errou ali, embolou, jogou no lixo. Não, isso não existia não. Nossa, embolar o papel, jogar no lixo, nossa. Embora alguns dias que os judeus maçoretas faziam isso se a cópia da escritura não estivesse boa. O trabalho de escrever, de acordo com Silva, era meticuloso e demorado a fim de se evitar muitos erros ou pequenos erros. Mas como errar
é e sempre foi um elemento humano, variantes ocorriam, mas era muito difícil isso acontecer, gente. Era muito difícil isso acontecer. Não havendo imprensa no período de sua escritura, todos os livros bíblicos foram redigidos à mão, divulgados por meio de cópias manuais. Já o Abraão de Almeida, ele vai dizer o seguinte: não havendo imprensa de qualquer espécie no período em que foram escritos, todos os livros bíblicos foram redigidos à mão e divulgados por meio de cópias manuais. Os copiadores, chamados de escribas ou copistas, maçoretas, tinham tal respeito pelo texto sagrado e tão grande cuidado em não alterá-lo que, antes de iniciarem a cópia de qualquer parte da Bíblia, contavam o número de palavras e letras, contavam o número, olha só, isso aqui é muito chique, contavam o número de palavras e letras que nela continha. Escrevia, aí depois de escrever, eu vou contar quantas letras tem aqui, aí eu vou contar quantas letras depois de escrito, para poder não faltar nada, tá tudo certinho aqui. Dessa forma, esses homens sabiam o número exato das palavras e letras de cada um dos 39 livros do Antigo Testamento. Sabiam também quantas vezes ocorriam cada letra. Era muito minucioso. Vou escrever o Antigo Testamento, eu sei quantas letras tem, eu sei quantas palavras tem, eu sei quantas vírgulas tem, eu sei quantos pontos tem, eu sei quantos parágrafos tem. Olha só, é muita habilidade. Então eles eram muito habilidosos. Vamos falar mais sobre os copistas daqui a pouco, na nossa próxima aula, viu? Portanto, fica aí comigo.